Bom dia, Cessua. Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios, da apostila e do caderno de atividades. Para aqueles que porventura já fizeram esses exercícios, serve como correção dos mesmos. Para aqueles que ainda não fizeram, serve como ajuda na resolução desses exercícios, ou seja, faremos juntos estes exercícios, ok? Então vamos lá. Hora do estudo, apostila, volume 2, exercício 5 da página 22. Exercício 5 da página 22. Os demais exercícios são pessoais. Então a resposta é pessoal, subjetiva de cada um. O exercício 5 da página 22 diz assim: de acordo com a tirinha, assinale verdadeiro ou falso. A tirinha de Calvin e Haroldo. A tirinha que está lá na página 22, vocês vão observar esta tirinha e responder o exercício 5. O exercício 5, então, primeira questão. A professora de Calvin homenageia os alunos que tiram nota 10, promovendo um desfile na cidade? Essa opção é falsa. Segunda opção. Calvin ficou tão feliz em receber uma nota 10 que se imaginou sendo homenageado por uma multidão. Esta é uma resposta verdadeira. Lembra lá que imaginação é também uma possibilidade de criar, fantasiar, inventar um mundo novo, inventar uma nova possibilidade de compreender a realidade. Terceira questão. Calvin participou de um desfile na cidade em homenagem ao seu desempenho escolar? Falso. Isso aí foi a imaginação, aquilo que ele suspirou e pensou que pudesse ter acontecido, ou que ele gostaria que tivesse acontecido. Quarta questão. Quando a professora anunciou que ia começar um novo capítulo do livro, Calvin voltou à realidade depois de imaginar que estava sendo homenageado pela nota 10 que tirou. Sim, verdadeiro. Percebe-se lá que ele dá um suspiro, todo aquele sonho, toda aquela fantasia que ele havia imaginado, abrindo as janelas da imaginação, acaba ficando de lado e ele volta à realidade. Quinto, no quadrinho em que aparece um balão com a palavra suspiro, ele indica que Calvin está animado por ter que voltar à realidade. Falso. Se você olhar a carinha do Calvin lá na página 22, você vê que ele está aborrecido, que ele gostaria de continuar vivendo no mundinho, gostaria de ficar lá imaginando que estava sendo homenageado, estava feliz. Então ele está chateado por ter que voltar à realidade. E a última questão. Calvin estava na sala de aula o tempo todo. Verdadeiro. Calvin estava o tempo todo na sala de aula e apenas estava imaginando, pensando que ele tinha sido homenageado por ter tirado uma nota 10. Ok? Então ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. O exercício 7, os demais exercícios, o exercício 6, ele é pessoal, vocês vão responder: o sonho existe fora ou dentro? O sonho existe fora ou dentro do sono? E aí a gente pode lembrar, recapitular, que os sonhos podem existir tanto dentro quanto fora. Você pode sonhar quando você está dormindo. E aí lembra que Freud explicou as várias possibilidades do que é sonhar. E também a gente pode sonhar quando está acordado, quando a gente imagina, fantasia, quando a gente viaja na nossa imaginação, também pode ser uma possibilidade de sonhar. Então ali você vai responder para você: o sonho existe fora ou dentro do sono? Ou pode ser nos dois, tanto no sonho, no sono, quanto no mundo em que nós estamos acordados. Ok? O exercício 7, então, da página 24. De acordo com o textinho que está lá na página 23, hoje eu tive uma noite terrível. Sonhei que todos os macacos do zoológico me perseguiam, mostrando os dentes, e eu corria rápido e sem parar. Mas eles estavam cada vez mais perto. Que medo! E eles morderam você? Não. Quando eles pegaram meu braço, eu dei um grito e minha mãe apareceu. No sonho? Não, de verdade.
A partir deste texto, vamos colocar verdadeiro ou falso para as afirmações. A menina tem medo de macacos? Sim, se ela ficou assustada no sonho, quer dizer que ela tem medo de macacos. A menina sonhou com os macacos porque ela gosta desses animais? Não, isso é falso. A menina tem medo de macaco, a menina tem pavor de macaquinhos. E às vezes, quando a gente tem medo de alguma coisa, nós acabamos sonhando com essas coisas. A menina ficou assustada? Sim, o sonho dela foi assustador. A mãe da menina apareceu no sonho para salvá-la? Não, a mãe da menina não apareceu nos sonhos. Nos sonhos ela estava apenas sendo perseguida por macaquinhos. Então o que aconteceu? A mãe acordou a menina enquanto ela tinha um pesadelo com macacos? Sim. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Lembrando que os sonhos podem ser tanto positivos quanto negativos. Às vezes a gente vê, percebe, escuta ou assiste alguma coisa, aquilo fica gravadinho lá no nosso inconsciente e através dos sonhos isso vem à nossa mente. E aí às vezes a gente tem alguns pesadelos e a gente acaba se assustando. Então os sonhos é uma possibilidade de criar um mundo novo, tanto um mundo de felicidades e alegrias, mas também um mundo de sustos e terror. Então há essas duas possibilidades. O exercício 9 da página 24. Muitos pensadores concordam com Freud. Os impulsos e desejos não realizados durante o dia se manifestam nos sonhos, mas de forma disfarçada, e não é fácil reconhecê-los. Por isso, os sonhos são o caminho real para saber como funciona o inconsciente humano. Lembra que nós, em uma aula lá atrás, falamos sobre os sonhos de acordo com Freud. Freud vai dizer que nós temos o nosso consciente, que guarda tudo aquilo que nós vimos durante o dia e que nós temos consciência. Nós temos o nosso inconsciente, que são todas as coisas que passou despercebido durante o dia, passou despercebido durante a nossa vida, em alguns momentos, foram coisas muito marcantes e que vão sendo guardadinhas nesse inconsciente. E que durante o sono, através dos sonhos, se tornam conscientes, ou seja, é uma válvula de escape. É tudo aquilo que a gente nem tem consciência de que nós enxergamos, a gente passou, né? Foram coisas que aconteceram, mas que a gente nem tem consciência, a gente nem lembra daquilo, está guardadinho lá no nosso inconsciente, e aí na hora do sonho isso vem à nossa mente. Isso vem e acaba se tornando realidade de uma maneira fantasiosa. E também Freud vai dizer que muitos dos nossos desejos, das nossas vontades, que a gente não pode fazer na vida real, que a gente não pode fazer porque a sociedade diz que é errado, que é feio, que não pode, que não é certo, isso fica guardadinho lá no nosso inconsciente e aí nos sonhos, aí isso vem à nossa mente. Isso acaba sendo realizado. Porque como nos sonhos não existe certo e errado, não existe moral nos sonhos a gente pode fazer tudo, então os sonhos é como se fosse uma válvula de escape, uma panela de pressão. Tem aquele pininho que faz com que o vapor saia, para que a panela não exploda. Assim também funcionam os sonhos, para que a gente não exploda, para que a gente consiga viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, tá bom? Então, de acordo com o texto, assinale as alternativas que podem explicar por que o autor considera os sonhos o caminho real para conhecer o inconsciente humano. Então, as alternativas que são corretas é a letra A e a letra D. A letra A diz, porque o inconsciente humano armazena os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa. Correto, isso que eu acabei de falar. D, porque o superego, lembre, id, ego e superego. O superego é a travinha moral ali, é o que vai dizer se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Esconde da consciência os desejos reprimidos e não realizados pela pessoa, disfarçando-os nos sonhos com situações diferentes da realidade. Sim, o superego vai pegar tudo aquilo que não é possível de ser realizado, todos os desejos que não podem ser realizados, esses desejos são enviados para o inconsciente e eles vêm à nossa mente através dos sonhos, de uma maneira fantasiosa, de uma maneira diferente, mas que tem relação com aqueles desejos que foram reprimidos, que nós não tivemos a oportunidade de realizar, ok? Então a letra A e a letra D. Agora,
pede para reescrever as alternativas incorretas e deixá-las corretas. Então, as alternativas que nós vamos reescrever é a letra B. Vocês reescreveram, aqueles que já fizeram esta atividade. A letra B seria: porque os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa se manifestam por meio dos sonhos. Os sonhos é uma forma de manifestar os desejos que são reprimidos. C, porque nos sonhos o superego disfarça os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa, tornando-os conscientes de forma simbólica. Aquilo que eu falei. O superego vai falar: isso não pode, isso não está certo, a sociedade não deixa. Joga isso lá no inconsciente. Isso de alguma maneira vem nos sonhos, mas de uma maneira fantasiosa, de uma maneira simbólica, né? De uma maneira mais criativa. E a letra E, porque o inconsciente armazena os desejos reprimidos ou não realizados pela pessoa, e eles se manifestam por meio dos sonhos. Sim, o que vai acontecer? O inconsciente guarda tudo aquilo que nós não tivemos consciência, que a gente viu durante o dia, mas também todos os nossos desejos que não foram satisfeitos ou que nós não tivemos a oportunidade de realizar, fica guardadinho lá no inconsciente. Quem joga para o inconsciente é o superego. Aí vai ficar guardadinho lá no inconsciente e nos sonhos, quando à noite a gente sonha, como nos sonhos tudo é permitido, isso vem à nossa consciência. A gente sonha com esses desejos, com essas coisas, mas de uma maneira simbólica, de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais fantasiosa. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês a fazerem junto, a intenção aqui é fazer junto estas atividades e retomando um pouco daquilo que nós estudamos com relação à imaginação, com relação ao pensamento, com relação aos sonhos e com relação aos sonhos de acordo com Freud. A questão do consciente, do inconsciente e do superego. Então, retomar uma revisão desses conteúdos. Ok, pessoal? Um abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.